Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um fechamento do mercado. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril, e nós temos aí o início de mais um mês e hoje o mercado tivemos uma agenda econômica bastante vazia, bastante fraca. A gente vai começar comentando aqui com vocês os principais acontecimentos em que nós tivemos ao longo do dia e também sobre as nossas oportunidades. Primeiro, a agenda econômica fraca ao longo do pregão de hoje deixou o mercado com pouca volatilidade, principalmente aí pela votação no Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação da chapa Dilma Temer. A ausência de indicadores internacionais diminuiu também o volume financeiro aqui no Brasil. A nossa atenção fica focada amanhã para os estoques de petróleo e na sexta-feira, onde nós teremos aí o payroll, que é o famoso dado americano, que são divulgadas a geração de empregos no setor privado. Bom, esse daí é mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini e seja muito bem-vindo. Vou falar aqui com vocês agora sobre as nossas operações. Bom, carteira Arena do Investidor. Na nossa carteira Arena do Investidor, nós temos os 5 papéis que foram startadas a operação. Bom, a gente teve aqui RA e L3 chegando próximo ao nosso alvo final. Hipermarcas, Croton e Brasil Foods são os outros 3 papéis que acionaram a nossa entrada, porém estão um pouco abaixo e estamos vendidos em Petrobras para poder equilibrar a nossa carteira. Operações de swing trade, seguimos ainda posicionados em BTOW3, Brasil Foods, Lojas Renner. No milho cedeu um pouquinho nesse pregão, tá? E Natura. Hoje foram feitas aqui 3 operações de day trade, tá? Foram elas operações em Vale, um stop bem próximo à entrada, Petrobras stop loss e CSN um stop gain. Ficamos aí com 260 pontos de lucro no índice e 2,5 pontos negativos no dólar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o índice Bovespa, dólar futuro e alguns papéis em que eu separei para a gente poder acompanhar no próximo pregão. Vale lembrar que esses papéis que eu também separei são papéis estudados pelo gráfico diário que podem surgir aí oportunidades de day trade e também de swing trade já no início do pregão. Vamos lá. Índice Bovespa, gráfico diário, a gente tem aqui mais um pregão em alta, apesar da baixa volatilidade neste pregão. Notem que o mercado sobe, passando por um período de consolidação. Então, algumas leituras a gente pode interpretar. Quais são essas leituras? O mercado passou por um período de alta, passa por um período de correção, tá? E abriria espaço agora para retomar o seu movimento direcional. Então, vamos ficar atentos à região de 65.800 pontos, se eventualmente tivermos esse rompimento. A sinalização é que o mercado poderia voltar lá para a casa dos 69 mil pontos. E se perder aqui os patamares de 64.780 pontos, a sinalização seria de queda. Então, da maneira que está estruturado, eu acredito, claro que podemos ter movimentos diferentes, mas eu acredito que podemos ter uma movimentação um pouco mais lateral para o mercado nos próximos pregões. Dólar futuro. O dólar futuro, ele me faz um dia de queda, tá? Percebam que eles estão perdendo uma região de suporte e o próximo ponto de parada ficaria aqui na casa de 3,090. Então, muita atenção aqui do dólar, o principal suporte aí do ativo nesse curto prazo. Vamos dar uma olhada no CCM, o 17, o milho nós estamos posicionados nele na compra e hoje o milho teve uma queda aí um pouco mais intensa. CCM, só um minutinho. Bom, vamos lá. O gráfico não está totalmente atualizado, tá, pessoal? Acho que teve uma pequena falha no carregamento desse gráfico. Milho 26. Bom, de qualquer forma, tá? O milho está querendo perder essa região de suporte, o que deixa uma sinalização não tão muito positiva. Então a gente vai ficar de olho aí como essa commodity ela tende a se comportar. Se a gente levar em consideração o BGIK17, é uma outra commodity também que foi bastante influenciada pela operação carne fraca. Vale lembrar que a gente teve aí manipulação de carnes, adulteração de carnes, tanto bovina quanto em frangos, isso prejudicou muito a JBS e também a Brasil Foods. Por que eu estou falando então de commodity? Estou falando de milho e de boi.
Porque o milho ele é a principal ração animal, principalmente para a criação do gado. Tá? Então, consequentemente, se a gente tem uma demanda menor dos frigoríficos para poder matarem os seus bois, consequentemente, a utilização do milho acaba sendo menor. Por isso que o milho teve essa forte queda e, consequentemente, também a arroba do boi gordo também despencou. Vamos lá dar uma olhada no boi. E o boi, depois de ter uma forte queda, olha aqui que ando interessante que ele me forma aqui. Tá? Perceba aí que agora eu tenho uma possibilidade de uma formação de fundo no boi gordo. Isso aqui é um engolfo de alta. Eu acredito que se o boi romper aqui a região dos 133,50, a sinalização seria de alta até os patamares de 138. Eu vou entrar agora com vocês nos papéis, a gente vai olhar algumas ações que me chamam a atenção para o próximo pregão. Eu começo aqui analisando primeiras ações do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui em BBAS3. O Banco do Brasil passa aqui por um período de consolidação. Notem que foi estabelecido bem uma região importante em 34,50. O rompimento dessa resistência sinaliza um caminho direcional para cima. BBSE3 é um outro papel também que eu sigo aqui acompanhando. Se eu colocar uma figura um pouco mais clara para poder ver, eu vou ficar de olho no rompimento da resistência em 29,45, 29,50 BB Seguridade. BRAP4 é um outro papel que hoje me teve uma força compradora. Sim, a Vale também subiu bem. Notem que o ativo ele começa a desenvolver uma alta e o rompimento aqui dos R$ 22,50, R$ 22,40, sinalizaria uma possibilidade de uma movimentação positiva. BRKM5 é um outro papel que esse papel foi bastante candidato à entrada numa operação de swing trade, tá bom? Temos aqui o nível de resistência que está sendo rompido, então teria espaço aí para uma movimentação em alta, visto que também temos uma linha de tendência que está ficando para trás em Braskem. CCRO3. As ações da CCRO, a gente vai monitorar, atenção a CCRO, tá? A gente vai monitorar esse papel, se eventualmente romper 18,22, uma possibilidade de compra. Vamos continuar. CCRO, estou aqui com a minha colinha, tá, pessoal? CCRO, Cielo é outro papel. Ciel 3, tá? É um outro papel. Muitas pessoas me questionaram sobre esse ativo. O pessoal tá um pouco, não carregou totalmente o gráfico, tá? Mas Cielo é um papel que me rompe sim uma estrutura de resistência, uma estrutura bem interessante. Tem espaço para continuar seu movimento direcional em alta. Entretanto, eu ficaria de olho, tá? Ficaria de olho aí, porque já tem uma forte movimentação. Poderia até passar por um período de correção. CSNA3 é um outro papel. Atenção! Atenção! CSNA, como Vale, como BRAP, como Usiminas, são papéis ligados a commodity, tá? E esses ativos aí ligados à siderurgia e mineradoras, elas estão em cima de um suporte bem importante e uns outros ativos querendo romper resistência. Atenção ao que o gráfico de CSNA3. CSNA3, se eu colocar um semanal, fica um pouco mais claro para você acompanhar aqui comigo. Olha aqui o nível em que o ativo veio tocar. Está uma região importante de suporte. O gráfico diário, ele me faz um candle comprador, tá? Um engolfo de alta. É uma sinalização para o ativo continuar o seu movimento de alta. Então, atenção que esse papel pode ser trabalhado sim em uma compra contra a tendência, uma compra em uma tendência de baixa. É um candidato aí para um retorno à média. Prosseguindo em CSN, tem o Cyrela também, que é um papel que chama muita atenção. Olha que bacana esse papel, em que temos uma linha de tendência de baixa passando por aqui e o ativo está tentando romper esse primeiro nível de resistência em R$ 13,40, Cyrela. Elet 6, depois de uma movimentação bem direcional em queda, tá? Podemos ficar atentos aí ao possível rompimento desse nível de resistência. O primeiro ponto aqui que nós temos como obstáculo, né, seria 22,25. Esse rompimento sinalizaria aí uma possibilidade de alta em Elet 6. Embraer foi um outro candidato também aí de uma análise um pouco mais detalhada, uma análise um pouco mais cuidadosa. O que a gente tem aqui? Embraer, perdão.
Embraer é um ativo em cima de uma região de suporte. Atentos aí a esse movimento, tá? O rompimento desse primeiro nível aqui de resistência em 17,50 poderia aí dar uma oportunidade para trabalharmos uma compra. Embraer, prosseguindo aqui, eu tenho um GGBR4. Atenção aqui, outro papel, tá? Gerdau, acabamos de falar de CSN. Gerdau é um ativo em que atinge uma região de suporte, tem um afastamento considerável para a minha média de 21 períodos e teria aí o espaço para uma movimentação positiva nas ações da Gerdau. Gol 4, muita atenção a Gol. A Gol ela subiu hoje, sobe na realidade, porém ela briga em cima de uma região de resistência bem relevante, ok? Atenção aqui ao rompimento dos patamares de os patamares de R$ 9,00 poderia proporcionar alguma entrada na compra em Gol. Muita atenção, o setor aí de aviação segue bastante indefinido, algumas alterações aí na nossa legislação pode afetar esse ativo. Então muita atenção aí a Gol também, e vale lembrar que a Gol ela vai entrar com algumas movimentações aí em que tende a afetar o papel, principalmente com o IPO agora que vem aí a perspectiva do próximo mês no papel. Prosseguindo aqui a Gol, temos lojas Renner, estamos comprados nesse ativo, a expectativa é de alta para o papel, estamos monitorando aqui o rompimento dos 28 para aumentar a sua movimentação de alta. Natura é um outro papel que também estamos comprados e estamos aguardando aqui o rompimento desses 29,15. PETR4, as ações da Petrobras. A Petrobras nós abrimos uma operação de venda ontem, na realidade, tá? Para justamente fazer proteção da nossa carteira. Atenção, tá? A Petrobras em cima de uma resistência bem relevante, funda anterior, e o ativo tende a tentar se segurar por aqui. Então, para quem está comprado, eu sugiro ajustarem o seu stop, tá certo? RAIL3, a antiga ação da Rumo, a gente tem aqui uma formação de um triângulo simétrico, tá? Tem essa linha de tendência de baixa, tem essa linha de tendência de alta, tá? E o ativo está querendo romper esses patamares de preço, muita atenção nas ações da RAIL3. Sul América, Sula 11, é um outro papel também que entra no meu radar para uma compra acima dos R$ 17,40. Uzi Minas, falamos já de CSN, Gerdau. Uzi Minas, eu ficaria de olho no papel se eventualmente ficasse acima de 4,50. E para a gente finalizar aqui, mais um bate-papo no final desse pregão, temos as ações da Vale, tá? As ações da Vale desempenhando uma forte movimentação em alta. O cenário da Vale está um pouco delicado, tem uma linha de tendência de baixa que passa por aqui, entretanto eu não posso descartar a possibilidade do rompimento dessa região de resistência em 28,70. Sobe, corrige, sobe, aqui teria um espaço para uma movimentação positiva em Vale. Bom, resumindo, vários papéis em cima de suporte, outros querendo romper resistência, alguns em cima de resistência sem força para romper. Na nossa sinalização, o mercado segue um pouco indefinido, muito cuidado. Esse é o início de mês, é o início de trimestre, o início de mais uma semana. Então, muito cuidado ao cenário político, tanto nacional quanto internacional, e o que nós teremos aí nos próximos pregões. Bom, fica o meu convite, a partir das 9 horas da manhã, eu, Alisson, Kim, Igor e Rony, nós estaremos ao vivo aí na Arena do Investidor. Foi um prazer tê-lo aqui comigo novamente, um grande abraço e nos vemos amanhã. Até mais.